Olá, chegamos então ao momento de meditarmos na nossa quarta lição. Lembrando que na primeira lição nós vimos que Jesus já existia antes de todas as coisas serem criadas. Na lição 2 nós vimos que ele se tornou humano. Ele deixou de usar os atributos de Deus enquanto estava aqui nessa terra para se tornar homem, homem como nós. E nós enfatizamos isso na terceira lição, quando nós estudamos que mesmo sendo homem, ele não pecou. Ele não pecou porque a palavra diz que ele não estava focado na sua própria vontade, mas em fazer a vontade do Pai. E esse era o segredo de Jesus para não pecar, era focar na vontade do Pai e não na sua própria vontade. E a palavra diz que ele passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. Ele, como homem, assim como nós passamos por tentação, Jesus também passou. Isso prova para nós que ele estava aqui realmente como um homem, não como simplesmente para usar os atributos de Deus. E hoje, na nossa quarta lição, nós vamos estudar um pouquinho sobre o fato de que Jesus fazia sua obra com poder. Tudo que ele fazia era com poder, né? Como homem, ele foi tentado e não cedeu. E agora, como homem, ele começa a realizar curas, milagres, sinais e maravilhas. Agora, como que um homem pode fazer isso tudo sendo homem? Atos capítulo 2, versículo 22 diz assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro está dizendo agora para os israelitas, para o próprio povo de Pedro, dizendo: pessoal, vejam que Jesus, quando esteve aqui conosco, ele fazia milagres, maravilhas, sinais. O apóstolo João, lá no seu Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 a 31, diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Que maravilhoso é Jesus! Ele curou enfermos, ele deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou pão, peixe. Agora, como ele conseguia fazer isso sendo homem? Como homem ele foi tentado e não pecou, e como homem ele conseguiu produzir sinais, maravilhas, milagres, curas. E a gente tem a resposta nesse próximo texto. Grave bem isso. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Esse versículo é muito revelador porque ele diz que o próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo pelo Pai. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Jesus sim fazia milagres, maravilhas, sinais, não usando os atributos que ele tinha de Deus, mas pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Jesus quer nos ensinar a usar esse poder que também está sobre a igreja por meio do Espírito Santo. Como homem, se ele não fosse ungido pelo Espírito Santo, como ele conseguiria fazer esses sinais? O próprio Jesus diz: olha, vocês vão fazer esses sinais e coisas ainda maiores do que eu fiz. Se Jesus estava falando como Deus, como eu e você poderíamos fazer, como homens que somos, coisas maiores que Jesus? Seria impossível para nós. Mas Jesus estava falando ali como homem. E como homem, ungidos pelo Espírito Santo, nós também temos essa possibilidade de agirmos na nossa trajetória aqui nessa terra com poder através do Espírito Santo. Lembre-se, Jesus estava aqui como homem e ele não fez nada como Deus. Ele havia se esvaziado da forma de Deus e vivia como homem. Portanto, ele necessitava sim do poder do Espírito Santo para fazer esta obra de Deus. Assim como eu e você também precisamos do Espírito Santo para fazermos esta obra de Deus. Era novamente
um esvaziamento de Jesus, assumindo a limitação como homem e a sua necessidade do Espírito Santo para cumprir o seu ministério. Eu e você também. Há esse caminho, há essa possibilidade, enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus, curas, sinais, milagres, fazendo bem para tantas pessoas por meio do Espírito Santo. Deus te abençoe.